Saudações para todos os ouvintes. Nós vamos começar a edição do Histocast de hoje falando sobre o tema de endometriose. Dessa vez, o nosso convidado, que vai se apresentar em um momento, é o Kleber Santiago. Também está presente aqui dois membros da Liga Acadêmica, que são a presidente da Liga, Patrícia, e eu, Santiago. Bom, meu nome é Kleber Santiago. Eu tenho graduação em Biologia e Química, especialização em Reprodução Humana, mestrado em Genética, doutorado em Genética e Biologia Molecular e estou cursando o pós-doc na mesma área, de Genética também. O assunto de hoje é endometriose e eu vou falar para você que eu sou uma pessoa 100% leiga no assunto, eu não pesquisei nada antes disso. Quem está com esse cargo é a presidente, estou colocando tudo em cima dos ombros dela, ela que vai liderar esse podcast. Me fala, vamos começar do início, o que é endometriose? Okay. Bom, primeiro o histórico da endometriose. Ela é conhecida desde a antiguidade, existem papiros onde eles relatavam que mulheres sofriam de dores abdominais recorrentes, principalmente durante o período fértil. A endometriose é uma inflamação no endométrio, ocasionada por fatores genéticos e fatores ambientais, que causa muito desconforto nas mulheres e acometem mulheres em período fértil, porque essas células do endométrio elas respondem aos hormônios sexuais femininos. Então, por exemplo, após a idade mais avançada, a idade madura da mulher, ela não desenvolve mais endometriose. E quando ela está grávida também não tem possibilidade, porque as taxas hormonais são alteradas. E essas inflamações, elas são relativas, depende do grau de incidência genética, do histórico da pessoa, e varia de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que sentem muita cólica, tem pessoas que não sentem nada. É uma doença complexa, com característica de carcinoma, dependendo do caso, claro. E o tratamento, o diagnóstico é feito por laparoscopia, uma técnica que causa muito desconforto também para a paciente. E o que a gente tenta hoje em dia é buscar formas de diagnóstico mais precisos e menos invasivos para as mulheres. Deixa eu te parar aí, porque eu vi a palavra carcinoma, eu sou uma pessoa meio viciada em câncer, né? E você falou que ele tem características de carcinoma. Sim. Quer dizer que essa parada espalha pelo corpo? Alguma coisa do sentido? Sim. O início da doença acontece porque toda mulher tem, em certo grau, uma menstruação retrógrada. Entende isso? Não, explica. A menstruação é o quê? É a retirada das células do endométrio, a renovação do tecido celular, dos vasos sanguíneos, e tudo isso é exposto para a parte externa do corpo. Uhum. Só que uma parte desses restos celulares, de sangue, ele fica retido no útero e pode acontecer um movimento contrário. Em vez de sair, ele entra nas trompas. E essas células, algumas mortas, outras podem estar ativas. E se elas caírem na corrente sanguínea, elas podem se desenvolver em outros locais. Então, outra característica da endometriose é o desenvolvimento de células endometriais em outra parte do corpo, que não seja no útero. Pode acontecer no próprio útero, pode acontecer nas trompas, pode acontecer no ovário, pode acontecer inclusive na mucosa do nariz. Ai, meu Deus, a pessoa... Por isso que ela tem essa característica de carcinoma, porque são células viáveis que podem se instalar em outra parte do corpo e desenvolver ali uma inflamação. Acho que uma pessoa com cólica no nariz ia virar uma máquina de matar. Só que não seria exatamente uma cólica como acontece lá na região abdominal. Mas causa lesão, causa inflamação, causa dor, causa desconforto. E são casos mais raros também. A maioria acontece nas regiões abdominais, na bexiga, no intestino. E aí tem que ser feita cirurgia para poder queimar, esqueci a palavra. Cauterizar, obrigado. Cauterizar as lesões. Tá, eu vi a palavra rara aí, é outra parada que me interessa. Essa é uma doença recorrente no Brasil ou ela é mais rara? E a partir de qual idade que uma pessoa pode começar a sentir esses problemas? Em relação à epidemiologia, ela é no mundo inteiro. Só que vai variar de acordo com o pool genético dessas populações. Então, já que você perguntou, a gente vai passar para a questão genética, cunho genético. Nós temos pelo menos 6 genes que estão relacionados com a endometriose. Uhum. Tem muitas pesquisas que são realizadas com esses genes e eles podem ser utilizados inclusive para diagnóstico. O principal deles é o P53, que é um oncogênio. Se ele tiver alguma alteração genética, alguma mutação, ele pode induzir a formação de células cancerígenas e doenças que têm características cancerígenas, de carcinoma.
Então, esse P53 é um dos principais. Então, isso não acontece na clínica hoje em dia ainda, mas nos centros de pesquisa a gente investiga o P53 com os pacientes de endometriose. E dependendo da população, isso vai variar de localidades, nós sabemos que aqui no Brasil, a população brasileira, as mulheres são mais sensíveis, mais predispostas a desenvolver endometriose quando elas têm alguma alteração no P53. Já as pessoas da África, não. Vai ser outro gene, o CYP, que é um citocromo. Além desses dois genes, nós temos GSTM1 e GSTT1, que são genes de detoxificação. Eles vão combater substâncias tóxicas no organismo. E quando eles têm algum tipo de mutação também, o sistema de defesa do organismo perde um pouco a sua eficiência, e isso faz com que estimula com que as células exógenas consigam se instalar em outros locais do tecido. E os outros dois genes são os que estão relacionados aos hormônios, os receptores de progesterona e de estrógeno. Então, quando eles estão alterados, também predispõem a uma maior chance de desenvolver endometriose. Então, isso vai depender do pool genético da região e de qual gene que a gente está falando. No mestrado, eu trabalhei com endometriose e a gente reuniu esses 6 genes em um só estudo. Então, a gente trabalhou com 50 pacientes do estado de Goiás, a gente fez a coleta do sangue, purificamos cada um desses 6 genes e identificamos polimorfismos nas pacientes que tinham endometriose, e cada um desses genes contribuía com uma carga a mais para aumentar a predisposição da endometriose. Qual foi a outra pergunta? A outra pergunta era sobre quando que é possível a pessoa começar a sentir esses sintomas, em qual idade que é possível começar a ter o desenvolvimento da doença? Teoricamente, a partir do momento onde a adolescente começa a menstruar, o período fértil, o período de menstruação. Só que, normalmente, é muito raro acontecer em idade mais jovem, a partir dos 30 anos. São os casos mais comuns, entre 30 e 45 anos. São só fatores genéticos que levam à endometriose? Principalmente fatores genéticos e fatores ambientais. Só o fator ambiental não é suficiente para levar nesse quadro? Não. O fator ambiental, na verdade, nós temos vários fatores ambientais. A exposição a substâncias tóxicas, e aí a gente volta na parte genética, porque tem genes que fazem detoxificação, que não vão conseguir quebrar essas substâncias tóxicas, e aí isso faz com que a célula consiga se instalar em outros locais. O sistema de defesa vai estar prejudicado. Outros fatores ambientais, eles dizem respeito às outras doenças comuns também, a falta de exercício, o sedentarismo. A alimentação é muito importante, porque a alimentação balanceada vai deixar as taxas hormonais também balanceadas. Então, os fatores ambientais no geral, mas principalmente a questão a gente chama de xenobióticos, os compostos estranhos que a gente coloca para dentro do organismo. Se esses genes que trabalham com a detoxificação não conseguirem atuar, esses compostos vão permitir que as células consigam se instalar nesses outros tecidos que não sejam endométrio. Eu tenho uma dúvida sobre, já que essa doença acontece pela vida inteira até a pessoa terminar o seu período fértil, né, entrar na menopausa, qual que é o tratamento que a pessoa tem até ela ter essa, entre aspas, cura espontânea da doença? Sim, lembra que você perguntou de recorrência, mas foi de localização, né? É uma doença recorrente. Então, a partir do momento que o diagnóstico foi feito por laparoscopia, hoje em dia, o médico responsável pelo tratamento vai identificar qual que é o grau de endometriose. Existem vários graus de endometriose e esses graus são classificados de acordo com o tipo de lesão que a pessoa sofre e o local dessa lesão. O tratamento é cirúrgico e com anticoncepcionais. Sim, E se for grau leve a moderado, então o tratamento vai ser com metimorfina, algum anticoncepcional, algum medicamento que vai alterar as taxas hormonais. E aí essas lesões podem diminuir ou podem até desaparecer. Agora, em casos mais graves, onde há vários locais, várias lesões profundas, tem que ser cirurgia e cauterização. Só que com risco de recorrência da doença. Eu não entendi muito bem como que se espalha pelo corpo para chegar num lugar tão longe quanto o nariz. A menstruação vai para o lado contrário e entra na corrente sanguínea, por isso que ela consegue chegar ali? Exatamente. A menstruação a gente chama de retrógrada, quer dizer que parte daquele fluido ele continua no corpo feminino, né? Pode ser no endométrio, no útero, pode ser nas trompas, e essas regiões são muito vascularizadas. Então, alguma célula que ainda está ativa,
ela pode cair na corrente sanguínea e se instalar em algum outro local. Mas, lembra que eu disse, a maioria das vezes, 95% dos casos, é sempre na região abdominal. Uma vez ou outra parte para um local mais distante. E aí instala em mucosas e outras regiões. Então, são células epiteliais e elas começam a Isso, proliferar, se Isso. multiplicar no local que elas param. Sim, exatamente. Outra fonte de estudo é com base nas adesinas que essas células apresentam. Por isso que elas têm essa característica metastásica. Elas têm na superfície da membrana dela, o glicocálix, algumas proteínas, algumas glicoproteínas que têm característica de adesão. Então ela cai na corrente sanguínea e às vezes ela consegue se aderir a uma mucosa, a um outro tecido, e aí ela começa a se desenvolver, ali, se proliferar, e ela responde a estímulos hormonais. Então, durante o período fértil, quando está alterando as taxas de estrógeno, de progesterona, essas células respondem a esses hormônios. Por isso que causa inflamação e dor. Meu último comentário é que, graças a Deus, eu nunca terei isso. Hashtag impossível. Cromossomo XY. Tem alguma forma de prevenir a endometriose, mesmo sendo genético? Sim, vou aproveitar e falar do diagnóstico um pouco também. Os estudos recentes, o que a gente tenta fazer, inclusive com os resultados que nós tivemos lá no mestrado, é incluir esses genes como fonte de pesquisa para pessoas que têm predisposição. Então, a gente acredita que num futuro próximo pode ser que um simples teste de sangue para analisar os polimorfismos nesses genes que a gente citou, eles vão ser suficientes para identificar se a pessoa tem endometriose ou não. Porque se tiver um polimorfismo de um gene, já é uma chance de predisposição. Se estiver nos 6 genes, então aí já pode começar um tratamento de prevenção anterior. E o tratamento de prevenção hoje em dia é com base em alimentação saudável, em exercício físico com regularidade, porque quando normalmente a endometriose é diagnosticada, ela já está um pouco avançada. Normalmente as mulheres sentem cólicas durante o período menstrual, então ela não procura investigar, às vezes não tem nem conhecimento de que a doença existe. E aí, quando essas cólicas passam um certo limite, que ela vai procurar um médico, então as lesões já estão bem avançadas. Então, a prevenção é basicamente alimentação e exercício físico regulares. Ter uma vida saudável, mais saudável. Então, você disse que devido a uma característica genética, né, um defeito no gene P53, que está muitas vezes associado com câncer, a endometriose pode ser um fator de predisposição para outros tipos de câncer, por exemplo, câncer de ovário? Sim, como essas células elas podem perder a capacidade de controlar a mitose, controlar a divisão celular. Em alguns casos, a endometriose pode estar relacionada com tipos de carcinoma, principalmente aqueles da região abdominal, não só do ovário, mas também da bexiga, do intestino, dos órgãos abdominais no geral. É impossível que uma mulher que tem endometriose tenha uma gravidez ou tem alguma forma de tratar Uma das formas de tratamento é induzir a gravidez. Porque durante a gravidez as taxas hormonais se alteram e isso impede, por exemplo, não tem menstruação durante a gravidez. Então o risco de células do endométrio entrarem na corrente sanguínea e se desenvolverem em outros lugares é nulo, praticamente nulo. E não é uma gravidez de risco? Não necessariamente. Vai depender se a pessoa já tiver endometriose das lesões que tem nos órgãos abdominais. Mas normalmente não é contraindicado engravidar a pessoa que tem endometriose. Na verdade, uma indicação seria que a pessoa engravidasse. Que isso, incentivo à proliferação do mundo. A gente então termina esse episódio do Histocast falando sobre endometriose. Muitíssimo obrigado por comparecer, Kleber, a presidente da Liga também. A gente termina por aqui. Não se esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal e tudo mais, divulgar sobre endometriose, porque é um assunto que não muitas pessoas vão saber que existem, por causa que não é algo extremamente divulgado, e até as pessoas que têm não sabem que tem até ir no médico diagnosticar. E também divulgue esse vídeo para quem for necessário, a todo o público-alvo. Muitíssimo obrigado e até a próxima edição.